Olá pessoal, esse é o vídeo em que eu vou estar falando sobre o quarto modelo de família, que é a família desagregada. Bom, nós falamos sobre o modelo de família simbiótica, o modelo de família cismática, o modelo de família mista. Vocês viram que são famílias de alguma forma unidas, de alguma forma elas estão juntas, elas convivem entre si. Agora, esse quarto modelo de família é um modelo que não é muito bacana. Por quê? É a família desagregada. E desagregada remete mesmo a uma família desunida, a uma família desligada, onde os membros não vivem os papéis designados, né? Nas outras famílias nós vemos que existe o papel de pai, o papel de mãe, o papel de autoridade. O filho sabe que ele é filho, que tem uma autoridade, né, sobre ele. Na família desagregada, vocês vão perceber que é uma família em que não tem esse propósito, em que é uma família que não existem os vínculos básicos, que são primordiais para o relacionamento familiar. Essa é uma família em que cada um vive por si, né? Nós costumamos dizer que essa é uma família em que hoje em dia a gente percebe que a questão, por exemplo, da tecnologia, parece que cada um tá no seu mundo, né? E essa questão de desagregação, ela remete meio que a isso, em que cada um tá no seu mundo, o seu mundo virtual, o seu mundo fictício. Então nós costumamos dizer que existe um pai? Sim, pode existir. Existe uma mãe nessa família? Sim. Mas eles não estão assumindo o seu papel, em que normalmente existe um certo egoísmo, em que a mãe não quer ser mãe, em que o pai não quer ser pai, em que o esposo não quer ser esposo, a esposa não quer ser esposa. Cada um vive por si em busca dos seus próprios objetivos. Então, normalmente, as famílias que nós falamos nos vídeos anteriores, elas lutam por um ideal, elas têm um objetivo, eles entendem o seu papel. Nessa família não, a mulher ela tem o seu senso de realização, ela quer cumprir os seus objetivos e que muitas vezes nada tem a ver com os objetivos do esposo. O esposo está vivendo em um outro mundo, ele tem outros objetivos e normalmente eles não têm um olhar voltado para a sua própria família. Nós costumamos perceber que é uma família em que o casal ele não tende a abrir mão do individualismo, eles não querem ser casal. Onde também existe a inversão de papéis, é o que corriqueiramente nós vemos, em que os avós assumem as responsabilidades dos pais, né? Então a criança ela convive mais tempo com os avós do que com os próprios pais. É uma educação terceirizada. Muitas vezes a mulher ela até tem tempo de ficar com os filhos, mas o que ela faz? Ela prefere matricular numa creche, ela prefere deixar com o vizinho, ela não quer exercer o papel de mãe. Muitas vezes falar assim parece ser dramático, mas essa é uma realidade. É uma mulher que não foi movida, que não foi construído nessa mulher o papel da maternidade, né? Ela se tornou mãe por acaso. Normalmente o pai também não foi construído o papel de paternidade. Talvez eles não tiveram também um referencial do que é paternidade. Então o pai ele não assume essa responsabilidade de pai, ele não transmite, eu não estou só falando aqui em questão de finanças, né? Mas eu estou dizendo em questão de amor, em questão de autoridade. Nós vemos muitas vezes que os próprios pais dessa família desagregada, eles querem ser amigo dos filhos, né? Então eles não querem ter cobrança, eles não querem delegar deveres, eles não querem que os filhos tenham realmente uma autoridade sobre eles. Eles falam, olha, meu filho é meu amigo, então eu vou com ele pra balada, minha filha é minha amiga, eu conto pra ela dos meus relacionamentos. E, infelizmente é algo que nós vemos. E o que isso produz nos filhos? Qual a consequência desses pais que não assumem o seu papel? É o que nós estamos vendo hoje. Jovens completamente irresponsáveis, jovens que não têm respeito por uma autoridade na escola, educacional, seja uma autoridade do governo, eles não querem se submeter a uma autoridade. Isso porque na sua base, né, no que era essencial para a construção desse relacionamento com o mundo, não foi exercido de maneira correta. Então eles não têm essa percepção de autoridade, não têm a percepção de responsabilidade, porque são produtos, podemos dizer assim, de uma família desagregada. Essa família também, ela sempre acaba
essa família sempre também acaba existindo uma sensação de falta, uma sensação de vazio, porque muitas vezes o casal ele pode estar junto, mas não vivendo como casal. Cada um tem as suas próprias contas, cada um tem o seu salário, cada um sabe qual é o seu dever, mas eles nunca conversam sobre isso. Eles não falam, esse é o nosso salário. É cada um por si. O pai, muitas vezes, ao invés de comprar algo que é essencial para os seus filhos, ele está preocupado com o tênis que ele vai passar ao final de ano. Ele quer um tênis de R$ 1.000 e ele esquece que ele tem um aluguel para pagar, ele esquece que tem uma conta de água, uma conta de luz, e esse é um dos maiores casos que chega ao consultório. É essas famílias em que falam, bom, o que vai ser de nós? Sendo que cada um está tendo a sua própria vida, está em busca dos seus próprios sonhos e se esquecem do outro que é essencial, que é o filho, que é o esposo, que é a esposa. Bom, uma outra característica é que, apesar disso tudo, eles vivem com uma certa normalidade, porque essa foi a forma deles verem a vida, deles entenderem o propósito de uma família, né? E essa é uma família em que, apesar de tudo isso, eles vivem com uma certa normalidade, porque eles não entenderam qual o propósito da família, qual o projeto da família. Nós cristãos, nós temos o entendimento de que a família ela é um projeto de Deus, de que tem um papel para a mulher nessa família e que tem um papel para o homem nessa família. Infelizmente, o que nós vemos hoje no mundo, né, de uma forma em geral, é que esse papel ele não é exercido, em que a mulher não aceita também ser submissa ao marido e o esposo não aceita respeitar e amar a esposa como deveria ser amada. E por isso que nós vemos que os filhos acabam não tendo uma visão do que é um casamento, do que é um relacionamento saudável. Então os jovens, cada vez menos, eles buscam um casamento, eles buscam um relacionamento duradouro, porque é a geração do descartável. E por que a geração do descartável? Porque cresce cada dia mais a família desagregada. Aí você me pergunta, Evelyn, qual o ponto positivo dessa família? Realmente a gente percebe que não tem pontos positivos, porque é uma família completamente fora dos planos de Deus. Mas o ponto positivo que eu posso dizer para vocês é que é uma família que pode recomeçar. Afinal, aquilo que não foi construído nada, em que não existe nenhuma construção para demolir, como é o caso das outras famílias. Essa família, como não tem nenhuma base, é uma família em que pode ser feita, né? Em que pode existir um recomeço. Afinal, eles estão emocionalmente desprendidos, eles estão talvez submersos em traumas, feridas que precisam ser tratadas, e esse coração que está tão vazio, ele pode preencher com o amor. Então é uma família em que o ponto positivo é que eles podem recomeçar. É uma família que seja mais aberta para um recomeço, para uma construção de uma nova vida. Os pontos negativos, eu acredito que já foi falado nas características, mas cabe aqui ressaltar de que muitas vezes os filhos, por não terem o preenchimento interno da voz de um pai, da voz de uma mãe, eles vão buscar isso em outros lugares, né? Então, em um grupo que eles se sentem acolhidos, que eles se sentem pertencidos, eles acabam querendo passar tempo com aquelas pessoas que infelizmente não são das melhores, né? Normalmente é num círculo de vício, é num local onde só existe a imoralidade. Então eles acabam partindo para essas situações, para esses ambientes em que de alguma forma preenche esse vazio interior. E também um ponto negativo é que normalmente acabam solitários, né? Então o casamento ele vai ter uma tendência aí a se desgastando, que vai para o divórcio, que vai para essa separação emocional, esse corte de vínculo mesmo com a família, em que o pai perde o contato com o filho, em que muitas vezes a própria mãe perde o contato com os filhos e que tende a cair na solidão. E só lá na frente, talvez na terceira idade, que eles possam se dar conta disso, de que por não ter tido investimento nessa família, eles acabaram sozinhos, solitários.
e infelizmente é o que nós vemos hoje. O aconselhamento que nós damos para esse modelo de família é que eles precisam de ajuda. Então, quando nós conversamos com um dos cônjuges que demonstram que estão vivendo numa família desagregada, que não estão encontrando o seu lugar na família, a maior orientação que nós damos é que eles precisam de ajuda, que eles precisam de auxílio e que existe um lugar para cada um nesta família e que eles precisam encontrar o seu lugar. E que nós nos completamos a partir do momento que nós temos o outro. Porque a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne quando nós nos casamos. Então, se estão separados, se cada um vive em seu mundo, não estão vivendo essa palavra de Deus que é uma só carne. Então, a orientação que nós damos é a valorização do outro, sabendo que o outro pertence a você e você pertence ao outro. Então, você que esteja aí numa família desagregada, corra, porque dá tempo de investir na sua família e que a valorização da família vai trazer para você consequências e frutos maravilhosos que vão durar pela eternidade.